Bem, boa tarde a todos. Tá uma satisfação estar aqui para poder compartilhar um pouco para vocês, né, dos nossos aprendizados ao longo de anos, vivendo muita pressão no que é requisitado para nós. Tá? Bem, eu vou começar a minha conversa com vocês com uma história, né, que aconteceu essa semana, né? Terça-feira, 7h30 da noite, estava preparando as minhas coisas já para ir para natação, porque é um negócio que você começa a trabalhar, né, você esquece da saúde. Eu falei, não, vou fazer natação, então estava preparando para ir para natação. E eis que chega para mim uma mensagem, né? Então... Oi, Bruno, boa noite. Bom, como você deve ter visto, a gente fechou uma primeira proposta e a menina começou a mudar. Eu perguntei já para ela se ela tem disponibilidade para conversar às 9. Ela falou que sim. Falou que eu posso ligar no celular dela às 9 da manhã. Passei os telefones para ela. Falou que não tem o número. Então, passei os telefones para ela, que provavelmente ligariam. Você acha que rola iniciar amanhã mesmo? Bem, bomba, né? É uma situação que vocês podem escutar e falar, nossa, que problema, né? Que problemão às 7h30 da noite. Mas eu posso dizer para vocês que isso é um negócio que acontece algumas vezes durante a semana na nossa rotina lá do One Day Testing. Quem estava falando é minha gerente de vendas, de novos negócios, ela que capta a demanda, né? E olha só, né? Olha o problemão. Quem aqui, como o Thiago estava perguntando, né? Quem aqui já viveu situação parecida, né? De chegarem e pedirem para você algo do nada para ontem? Comum, né? Só bomba, né? Quem trabalhou o último fim de semana? Quem teve que trabalhar para resolver bomba? Complexo, né? Isso é super comum, tá? E aí, o que eu quero compartilhar para vocês, justamente nessa palestra, é justamente como a gente aprendeu a resolver, a lidar com esse tipo de situação, tá? Lá no One Day Testing. Bem, o nosso objetivo lá no One Day Testing é justamente atingir esse ponto aqui, tá? O ponto amarelo, tá? Que é o ponto ótimo, que a gente fala em que a pressão ela não prejudica a produtividade. Muita pressão é muito ruim, né? Você trabalha sob pressão com alguém colado nas suas costas, normalmente isso acaba incomodando. Mas existe uma forma, sim, de você conseguir atingir esse nível ótimo e gerar resultado que encanta o cliente. Tá? Bem, eu vou começar a falar para vocês agora só de onde a gente veio, né? Primeiro que nós nascemos ali como uma empresa dentro de uma incubadora que fica dentro da Unicamp, né? Chamada Softex. E isso tem um bocado de anos, tá? Tem quase 10 anos. E nós começamos a fazer projetos de teste, né? Entregar projetos de teste para quem tinha necessidade desse tipo de coisa. E é engraçado que, com o tempo, a gente vai trabalhando, e você começa a refletir, né, sobre o que você está fazendo. Né? Essas discussões, essas reflexões, elas vira e mexe, esse troço vem na cabeça e volta. Né? E aí, veja que a gente começa a entregar projetos e a gente começa a se enxergar dentro dos projetos em reuniões em que tem 8 pessoas que estão lá discutindo se um test case tem que ser descrito em negrito ou itálico. Você fala, putz, beleza. Outra situação, você tem que ficar 3 dias preparando um relatório para falar como foi seu trabalho na semana anterior. Você empenhou 3 dias da sua vida para montar um relatório do negócio que já foi feito, que já foi entregue, né? E aí você fica lá despendendo tempo com a coisa que você fala, por que eu estou fazendo isso? Né? Aonde eu vou chegar fazendo esse tipo de coisa? E fora isso, né,
A gente pode imaginar aí várias outras situações. Você tem que escrever, o pessoal, imagino que aqui o pessoal já tenha, em algum momento da vida tenha visto aquela ferramenta TestLink, que é a ferramenta para você gerenciar test case, né? E era nessa ferramenta que aconteciam as discussões sobre como formatar os seus test cases para eles ficarem bonitos. Test case bonito. Para mim, test case bonito é test case que acha bug, certo? Test case tem que achar bug. Test case, nossa, com a melhor fonte, usando a Verdana, né? Puta, fonte bonita, né? Isso não leva a nenhum lugar, né? Se for pensar. Só deixa bonito, é bom para você passar a impressão, né, boa, mas no final o que vão julgar, né, o que você está fazendo é o resultado que você está produzindo lá no final, né, e não um documento bonito que você está entregando. Bem, isso começou a incomodar bastante, particularmente me incomodava muito, né, porque realmente as reuniões é um negócio enjoado, sabe? Reuniões que não se chega a lugar nenhum, né? E eu tive a felicidade, em 2011, eu e meu sócio, né, a gente já estava assim, nossa, a gente tem que mudar, a gente tem que começar a fazer uma coisa diferente, porque desse jeito isso é muito chato, sabe? Não estava o propósito, né? Não estava claro, não estou vendo um propósito. E aí eu tive a felicidade de encontrar esse texto do James Whittaker, que teve passagens pelo Google, pela Microsoft. Na verdade ele estava na Microsoft, foi para o Google, voltou para a Microsoft, né? E esse cara, ele propôs esse desafio: escrever um plano de testes em 10 minutos. Uou! Como escrever um plano de testes em 10 minutos? E toda a discussão que ele levantou, assim, foi tão igual lá no Tinder, né? Deu match, né? Porque eu estava procurando esse tipo de coisa junto com o meu sócio. E aqui toda a discussão que ele coloca é assim: olha, as pessoas vão fazer planos de teste e elas ficam focando no artefato ao invés de focar no conteúdo do artefato. Então você fica lá fritando, né, em deixar em seções do documento, você esquece propriamente de planejar. E isso, né, foi o embrião do que a gente batizou, né, de One Day Testing, que era justamente olhar para tudo que a gente fazia e falar assim: isso aqui gera valor. Legal, então isso aqui mantém. Isso aqui gera valor? Mais ou menos. Não, separa, não vamos fazer mais. E a gente começou a tirar de um processo engessado, todo complexo, né, formalzinho, a gente começou a tirar um monte de coisinhas que no final das contas não contribuíam para a gente chegar no resultado final, que é encontrar bugs de muito valor, né, para o cliente, para o negócio do cliente, né, e também encontrar bugs que realmente, e de preferência encontrar bastante bug, certo? Porque se eu encontro pouco bug, beleza, eu não crio um diferencial, né? E aí daí vem o nome, One Day Testing, é testar um produto, qualquer que seja, na menor quantidade possível de tempo, gerando vamos dizer, um resultado de muito valor para o cliente. Seja volume, seja encontrar as coisas que ele está interessado que sejam encontradas, né? Bem, então isso aqui foi a nossa inspiração, né? E a primeira coisa que a gente teve que aprender, né, uma vez que a gente decidiu fazer, não, vamos fazer isso, né? E eu lembro bem do meu sócio falando assim: nossa, se você entregar em um dia eu vou vender igual água. Só que não necessariamente não é bem assim, entendeu? Mas enfim, a minha missão foi desenhar um processo com pessoas, com ferramentas e outras coisas, certo? Para viabilizar a gente tirar isso do papel. Uma das coisas que a gente teve que aprender a fazer muito bem é entender o problema do meu cliente. Como aconteceu no áudio, alguém ligou falando: olha, eu quero comprar, podemos começar amanhã? Né? E aí a gente falou: não, eu tenho que ficar muito bom em entender o que o meu cliente quer. E nesse processo, uma das coisas, né, que a gente teve que aprender a fazer é entender de um jeito rápido, mapear qual que era o problema do cliente de um jeito muito rápido, né? Isso aqui, o pessoal eu cheguei agora mais no meio da tarde, né, e
e eu vi o pessoal falando de mind map, né, de mapa mental. Então, isso é um dos instrumentos que a gente usa para entender o problema do cliente. E veja só, né, eu tenho que entender o problema do cliente, normalmente em 30, 40 minutos, para eu entrar num call com esse cliente, que dura, antigamente eram quase 60 minutos, hoje é em 20 minutos. Já aconteceu de cliente ligar no trânsito para a gente, explicando o que ele precisava, certo? E aí, né? Eu tenho um exemplo aqui, né? Vocês estão vendo um aplicativo, ele parece muito simples, né? Nossa, olha que tela bonitinha, olha, tem pouca coisa, né? Só que, quando você começa a entender esse problema, esse aplicativo, você começa a navegar nele de verdade, você começa a ver que o problema é um pouquinho mais complicado do que ele parece, certo? Esse problema é bem mais complexo do que ele aparenta quando você só olha aquela caixinha ali, aquela coisa, aquele aplicativo bonitinho ali do lado de fora, né? E tem um ponto muito importante, né? Por que a gente tem que fazer esse tipo de coisa? Esse negócio, se eu não faço isso, e o meu cliente só tem 20 minutos para conversar comigo, qual que é a pergunta que eu vou fazer para ele? Eu só tenho tempo para 10 perguntas. Quais são as 10 perguntas que eu tenho que fazer? 10 perguntas é até muito, tá? Às vezes eu tenho tempo para 5 perguntas. Porque o cara está pilhado, e ele fala, não, ainda mais gerente de projeto, né, que a gente fala bastante com gerente de projeto. O cara está numa reunião, já está indo para outra e está atendendo com outra mão, já está com o telefone, com o cliente ligando para ele, né? E essa é a pergunta que fica, né? Ou seja, se você olha de um monte de coisa que eu posso falar, sobre o que eu falo. Por exemplo, uma pergunta que nós aprendemos a fazer, e foi de um jeito bem... não vou falar que foi engraçado, porque foi triste, né? Mas foi um ótimo aprendizado, né? A gente deixou de fazer uma pergunta e a gente simplesmente, enquanto nós fazíamos nossos testes, nós paramos o recebimento de propostas de pessoas que estavam interessadas em comprar carro de uma montadora do Brasil. A gente fez tanto teste que simplesmente a ferramenta parou de receber leads, né, pessoas interessadas em fazer compra de veículo no Brasil. Qual que é a pergunta que a gente não fez? A gente sempre faz essa pergunta hoje. A pergunta é: o que eu não posso fazer no seu produto? É uma pergunta, a princípio, muito simples, trivial, né? Você for pensar, nossa, mas é claro. Não, não é claro, não é óbvio. A gente viveu isso na pele para a gente aprender a fazer essa pergunta. Então a gente tem que trabalhar de uma forma para garantir um alinhamento de expectativa muito, muito, muito grande com o nosso cliente. Se a gente deixa de alinhar e falar o que você quer que eu procure, o que você não quer que eu procure, né? No final eu posso abrir, às vezes, dezenas de bugs e o cara fala, não, esse aqui também já sabia, esse aqui não me interessa. E olha só que legal, você trabalha um dia e o cara não usa nada do que você fez. Aí eu volto no embrião, né? Poxa, eu estou fazendo um trabalho e ninguém está consumindo isso. Para nós, testers, né, é complexo, porque se as pessoas pegam os seus bugs e não fazem nada com eles, né, você fala, poxa, era melhor não ter testado, né? Porque afinal descartaram tudo que eu fiz. Fica com uma sensação de não valeu a pena, né? Então, a gente aprendeu muito a garantir que o que a gente vai fazer, de fato, vai valer a pena com o cliente. Tá? Vai valer a pena para ele. Bem, só que aí, naturalmente, começam a entender o problema e esbarram num próximo problema. Certo? Quem aqui já não viveu esse tipo de situação? Você está lá, fazendo o seu trabalho, e alguém vem e te cutuca. Fulano, você pode vir aqui tirar uma dúvida para mim? Interrupções. Quem nossa, vou ficar muito feliz se tiver alguém que não tem interrupções no dia, mas eu não acredito que tenha pessoas que não tenham interrupções no dia a dia.
né? E, naturalmente, eu entendo o problema, eu tenho que começar a testar, eu tenho que começar a produzir resultado. E a gente percebeu que isso aqui era um grande vilão para o nosso QA atingir a produtividade do jeito que a gente esperava, né? Só para vocês terem uma ideia, toda vez que alguém te interrompe, tá? A gente está falando uma média de 23 minutos para você retomar o teu raciocínio. Então, se alguém vai lá e te dá uma cutucada e você para conversar com aquela pessoa, vai demorar uns bons minutinhos para você voltar naquele pico de produtividade que você estava, antes da pessoa ir lá e te interromper. Tem desenvolvedores aqui? Desenvolvedor. Legal. É legal quando as pessoas ficam tirando dúvidas com vocês o tempo todo? Vai pro saco a produtividade, né? A amizade também. A gente tem um caso real disso, sabe? Um projeto para uma grande empresa em que não tinha documentação, né? E tudo que eu estou falando para vocês são projetos onde não existe documento, tá? Às vezes é projeto que vai ser lançado em 1, 2 semanas e vai para o ar e o Faustão vai falar lá no Domingão do Faustão que para fazer o merchan lá, né? Então, não tem documentação. A documentação é alguém te contando qual que era a ideia daquilo, né? E a gente tem que aprender, como QA, né, a extrair a essência do que é importante para aquele projeto. Mas, enfim, não tinha documentação nesse projeto. Os nossos QAs começaram a perguntar bastante para os devs. E aí, os devs começaram a blindar. Blindar, ou seja, eles ignoravam o que a gente perguntava. Você precisa de uma informação para você testar e ninguém te responde. Não é legal, né, você ficar sem resposta, né? É muito ruim. Mas veja, isso também vale para desenvolvimento. Normalmente tem um estudo de desenvolvimento que o pessoal fala que é 15 minutos, mas esse documento é bem recente, né, de 2015, e já fizeram um estudo muito mais amplo. Isso aqui é de forma geral, né, não é só para desenvolvimento, não é só para QA, é em geral. Interrupções é um grande problema. E veja só, aqui eu tenho o desempenho de um tester nosso no começo. Ele começa lá atrás, tá? Isso aqui é dado de um projeto real. Eu tenho o azulzinho, tá, que é o desempenho do tester. Eu tenho o verdinho, que é o desempenho médio da equipe que estava trabalhando naquele projeto. E aqui o preto é o total de issues que foram abertos naquele projeto. Então, um detalhe bem legal. A gente chama de issue por quê? Porque, voltando lá no plano de 10 minutos, a gente se viu vários momentos em discussões, do meu ponto de vista, inúteis, sobre é um bug ou uma melhoria? Não, é uma melhoria. Aí se você abria como melhoria, não, isso não é melhoria, isso é bug. Aí você ficava 5 minutos debatendo se era melhoria ou era bug. Não interessa, é issue, é um termo genérico que ninguém precisa ficar debatendo se é uma coisa ou outra. Afinal, é um problema que alguém tem que analisar e decidir o que vai ser feito, né? E aí, veja só, a gente começa a ver um tester trabalhando, produzindo isso. Depois, a gente começa a ver um tester que estava lá em 16 issues, ele já passa a abrir 31. Isso é um dia de trabalho, tá? E veja, eu estava com 3, aqui eu já tenho 2 pessoas, tá? E, finalmente, eu chego num cara totalmente ponto fora da curva. Que ele produz bug pra caramba comparado com o resto da galera que está trabalhando com ele. Então, a gente começou a monitorar a produtividade dos nossos testers durante os projetos dia a dia. Porque assim a gente conseguia ver, pô, o fulano não está produzindo legal, vamos entender o que está acontecendo com o fulano. Porque a equipe está performando acima da média, está performando num padrão e ele está performando abaixo do padrão. Vamos entender o que está acontecendo, certo? Naturalmente, né, quando a gente encontrou esse tipo de coisa, e a grande lição aqui, né, para entender foco, a gente teve que começar a monitorar, né, a produtividade dos testes. Isso aqui não é um gráfico que ninguém via. Esse gráfico a gente chegou a disponibilizar para os próprios testers durante o dia, para eles poderem acompanhar. Só que tinha um problema do foco. As pessoas ficavam vendo a produtividade ao invés de trabalhar. Sabe, você abria os 3 bugs, deixa eu ver como é que eu estou.
Aí você fala, não, isso aqui está à disposição, mas as pessoas, se vocês quiserem, ó, vocês podem, vejam no final, olha no final, que aí você fecha o dia e aí você faz uma reflexão de como foi o seu dia de trabalho. Mas não ficar olhando durante o dia, porque senão você não vai testar. Você vai ficar vendo o gráfico, aí seu coleguinha está mandando bem, você vai ficar, nossa, né? Não, tem um lado bom e ruim, né? O coleguinha ele pode ficar desmotivado, ele pode falar, não, vou correr atrás. E isso é bem engraçado, já teve, assim, tem gráficos, eu não vou ficar mostrando 1000 gráficos para vocês, mas tem gráficos em que amanhã, né, isso aqui é o período da manhã, que é o almoço, né, essa linha, essa parte aqui, e assim, tinha épocas que começava de manhã e ficava, e não crescia. Aí eu olhava, putz, aí eu chegava para a equipe, pessoal, o que está acontecendo nesse projeto? Aí passava 15, 20 minutos, a curvinha começava a subir. Ou seja, a gente aprendeu a acompanhar para conseguir, vamos dizer, acompanhar o que estava acontecendo de fato, né? Não larga e deixa, vamos ver o que está rolando. Bem, naturalmente, né, a gente começa a abrir bugs, então você vê um projeto de um dia com 77 bugs, né, onde uma pessoa abriu 46, tá? E aí a gente começa a perceber um outro problema, né? Você gera muito bug, mas a pergunta é, né, qual a qualidade dos bugs que você está produzindo? Alguém entende o que está aqui nesses títulos de bug em rosa? Vocês conseguem entender do que se trata isso? Vocês já viram esse tipo de coisa? Já, né? Gente, quando a gente via isso, a gente falava, não, o bug, né, primeira coisa que bateu na gente, não, eu não estou escrevendo bugs para mim, eu estou escrevendo bugs para os outros. O bug não é meu, o bug é de alguém que vai consumir aquilo e precisa agir em cima. Esse é o primeiro passo fundamental, né? Porque aí você começa a pensar no outro que vai receber aquilo, e você começa a caprichar. Pô, não, eu entendo, mas e se o cara que vai corrigir esse bug estiver lá no Rio Grande do Sul? Esse cara não está na tua baia ali do lado, ou no outro prédio que você atravessa a rua e chega lá e explica. Esse cara, você bobear, nunca vai falar com esse cara. No nosso caso, a gente não fala com os desenvolvedores porque eles estão espalhados. Teve um projeto que a gente fez para um pessoal, do Brasil, em que o desenvolvimento estava na Itália. Eu não vou entrar em call com o italiano para explicar o que eu quis dizer com bug. Então eu preciso descrever muito bem, né? Outra coisa que também acontece, o pessoal abre o bug e fala, olha, deu um crash. E o pessoal põe isso. Põe um print, o app parou. Desenvolvedor, é legal você receber um bug de crash em que a pessoa põe um print e fala que parou? É comum e não ajuda nada. Simplesmente porque você não tem informação para você conseguir reproduzir, né? Então a gente começou a tunar de uma forma agressiva as descrições dos nossos bugs, tá? Veja, aqui tem um exemplo que ele está um pouquinho melhor, o print está um print melhorzinho, né? Só que veja só, mesmo assim a descrição tem um texto bizarro, tá? Setas navegadoras deveriam ter funcionalidade ao ser clicadas sobre. É o mestre Yoda, né? Falando descrevendo o bug. O resto parece que está melhorzinho, já consegue entender. O print salvou esse bug, certo? Porque senão, um bug sem print, para mim, ou bug sem vídeo, né, é um bug que provavelmente o desenvolvedor vai olhar, ele vai desmotivar o desenvolvedor, porque ele vai olhar e falar, nossa, mais um bug que eu não consigo entender o que quiseram descrever, nossa, tá, inválido. Works for me, né? Fecha o bug. Mas, quando a gente começou a observar esse tipo de coisa, o próximo passo que nós fizemos foi começar a monitorar a qualidade dos bugs que o pessoal estava escrevendo. Então a gente acompanhava a produtividade, legal, a produtividade chegou num ponto que está ótimo, do nosso ponto de vista, né?
Abrir 40 bugs num dia é coisa pra caramba. Mas aí eu li milhares de bugs, são milhares, isso aqui é 1 ano e meio, tá? Eu olhava toda semana, eu olhava todos os bugs que a equipe abria. Todos. 100% dos bugs. E por quê? Porque eu falei, não, a gente vai corrigir isso. A gente vai entender onde está doendo. Então, a gente começava a ver muito problema de concordância verbal. Padrão de escrita, cada um fazia de um jeito. Falei, não, todo mundo tem que escrever do mesmo jeito. Eu vendo projetos de um dia. Eles têm que ser perfeitos. Então, o padrão tem que ser impecável. Qualidade, né? Que é. E isso aqui, só para vocês terem uma ideia, os azuizinhos são projetos, isso aqui é a quantidade de projetos, tá, executados, cada pontinha é uma semana. Você vê que tem pontos aqui, a época do Batman aqui teve 15 projetos, chegou a ter 15 projetos numa mesma semana, tá? E os vermelhinhos são os projetos em que a gente encontrou desvio de escrita. O que era desvio de escrita para a gente? A regra que eu combinei com os líderes é assim, olha, eu vou ler todos os bugs. E foi engraçado que a gente até colocou uma remuneração variável, um bônus, né? E foi até engraçado que em algum momento os líderes começaram a corrigir bugs dos outros que estavam trabalhando juntos, porque o bônus era do líder. Então se a equipe fazia errado, o líder ia lá que saía corrigindo. Aí o líder falava, pô Bruno, tá difícil de trabalhar com fulano, ele escreve muito mal. Aí eu falei, antes você não observava isso, né? Mas aí, qual que era o padrão? O padrão era 5% de tolerância. Então você abriu 10 bugs, você poderia ter, em tese, meio bug que você poderia vacilar. Se você vacilasse, meio bug vira um vermelhinho, e aí você perde o bônus daquela semana. Tá? Então aí a galera começou a cuidar bastante do jeito de escrever. Tá? Isso aqui é bem interessante porque dava trabalho ler, né, bugs, só que às vezes dava gosto, você entende? Porque você via um projeto com 50 bugs, e você encontrava, de um dia de 50 bugs, você olhava e falava, nossa, teve um detalhezinho aqui, faltou um ponto final nessa frase. Você falava, nossa, está perfeito. Não era, a gente não chegava a ser tão radical assim, certo? Mas problemas de concordância, que você lê um bug e você fala, o que é isso, né? A gente simplesmente tratava como uma falha, né? E isso foi bem legal. E aqui também a gente começou a perceber, né, esse dado aqui é um dado de alguns anos atrás, acho que foi de 2013 até 2014, que a gente fez esse trabalho de aprimorar a qualidade de escrita da galera. Aí eu comecei a perceber uma coisa, né? Eu comecei a perceber que você vê aquela quantidade de projeto, então imagina, né? Hoje eu estou num projeto web. Amanhã, hoje, agora à tarde, né, você vai ficar sabendo o que você vai fazer amanhã. Você não sabe ainda o que você vai fazer amanhã. Porque a agenda de amanhã ainda está em aberto. E aí, amanhã, você que está acostumado a um projeto web, eu falo, Davis, amanhã você vai ter que trabalhar com um projeto mobile. Veja, você não está acostumado a trabalhar com projeto mobile, mas amanhã é o que tem. Certo? E é o desafio que eu te proponho. Né? E eu lembro bastante, né, dessa imagem, porque no final das contas, o que acontece lá, o dia a dia do que está rolando lá, é isso. Hoje é um projeto, amanhã é outro, hoje é um projeto para o e-commerce, amanhã é um aplicativo B2C que tem milhões de usuários, entendeu? Depois de amanhã, você pode ir, quem sabe, até para um aplicativo desktop. A gente já chegou a testar um negocinho desktop que virava tipo um botãozinho de notificação naquele canto direito lá do Windows, certo? Então a pessoa tem que estar preparada para tudo quanto é tipo de situação. É super comum o cliente falar que vai te entregar um negócio. Eu te entrego o APK, né, o instalável do Android, eu vou te entregar agora às 4. E já é 6 e ele não mandou ainda. E aí você cobra ele fala, não, já estou mandando. Aí é 7 horas, já tem que ir embora, certo? Aí você fala, esse cara não vai entregar o que ele está prometendo, né? O pessoal pilha a gente se prepara e aí eles não cumprem o que eles prometeram que eles vão fazer.
E isso dói, né? É ruim alguém falar para você que vai fazer um negócio e não faz, né? Mas a gente teve que aprender a lidar com isso. Isso é super comum. Chegou a acontecer o pessoal entregar para a gente no dia do teste, às 10 da manhã, o que a gente ia testar. Ok. Certo? É normal, faz parte. Né? E como é que a gente prepara as pessoas para elas ficarem dessa forma, né? Elas conseguirem se adaptar a mudanças com muita facilidade? Né? Bem, as pessoas têm que estar bem amparadas de ferramentas. Né? E ferramentas é técnica ou ferramenta propriamente dito. Né? E o trabalho que a gente faz com o pessoal que trabalha nos projetos do One Day Testing é simplesmente, pouco a pouco, dependendo do desafio que aparece, apresentar a pessoa a essas técnicas ou a essas ferramentas. Ou seja, não é, olha, tem aqui 50 ferramentas, aprenda todas. Não, cada problema pode exigir um tipo de solução, né? Tem problemas que aquela solução que você acha que é a melhor do mundo não vai servir para nada. E para outros tipos de problema você consegue aplicar. Então a gente aprendeu a direcionar o pessoal para isso. Tá? Como funciona? Os projetos chegam, é uma coisa que você não está acostumado a fazer. Não, esse projeto a gente vai resolver desse jeito. A gente indica o caminho da solução. Tá? A gente acredita que se as pessoas elas não confiam no que elas fazem, e confiar de autoconfiança, né, o projeto não vai dar certo. Certo? Eu vou te entregar uma abacaxi para você descascar e você vai falar assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Né? E aí a gente começou a soltar isso pouco a pouco para as pessoas. A gente tem checklists, que a gente chama de quick wins, ou seja, onde dói mais. A gente sabe onde dói mais. A gente tem uma base com mais de 45 mil bugs. Certo? A gente sabe onde é o calcanhar de Aquiles dos dispositivos que dão mais dor de cabeça. Então, a gente consegue, em muito pouco tempo, encontrar coisas que já são muito relevantes. Né? E, é claro, tem ferramentas que proporcionam você fazer praticamente milagres, né, em pouco tempo. Por exemplo, essa figura aqui. Isso aqui, alguém tem ideia de que tipo de diagrama é esse? Alguém pode chutar, não tem problema. Alguém falou, não? Eu escutei, mas alguém falou que é um diagrama de estados. Eu tenho quase certeza que eu escutei isso, tá? Bem, enfim, é porque eu escutei uns estados, assim, Bem, isso aqui é um diagrama de estados. E veja só, há um tempo atrás, a gente trabalhava num produto que tinha centenas de clientes, e o VP de tecnologia falou assim, eu estou com um problemão nos relatórios. O pessoal já olhou, e o pessoal não consegue encontrar por que os relatórios estão sendo emitidos com pequenas inconsistências. Era um produto que contava, você via, alguém falava alguma coisa no Facebook, você falava lá se aquilo era positivo, se aquilo era negativo, ou se aquilo era neutro. Basicamente para você avaliar a opinião, né? Se era uma coisa boa, ruim ou uma coisa neutra. E imagina então uma grande marca, né, que tem centenas, sei lá, milhares de citações, né, em rede social durante o dia. E lá no sistema você marcava essas coisas. E depois que você marcava, você podia ir para uma tela de relatório para você extrair um gráfico que mostrava quantos positivos, quantos negativos ao longo do tempo você estava recebendo. A gente modelou esse problema através de uma máquina de estados. A gente deixou isso aqui rodando por 10 horas e a gente encontrou o bug que o VP e a equipe dele não encontrava antes. Certo? Outra coisa, como é que eu testo 6 dispositivos ao mesmo tempo? Eu vou fazendo um por vez ou faço os 6 ao mesmo tempo? E só vejo diferenças. É uma outra forma da gente fazer também. É o mesmo problema. Eu posso resolver de um jeito, demorado, ou posso pensar num jeito mais rápido de fazer. Ou até mesmo varrer
um lote de 520 páginas de um e-commerce que tem um scroll absurdo, que você vê aqui. Isso aqui é uma tela que você fica lá, você vai fazendo scroll o resto do dia, bobear, entendeu? E é engraçado que eles convertem, entendeu? Eles conseguem fazer as pessoas comprarem. Mas enfim, é um negócio bem longo. Mas olha só que bacana. Ao invés da gente ficar olhando, a gente simplesmente programou um robô para ficar fazendo isso no fim de semana. E depois a gente só analisou as imagens consolidadas. E vamos ver se nas imagens consolidadas tem algum problema. Ao invés de eu fazer um trabalho excessivamente manual, não, o robô faz para mim, depois eu olho e analiso o resultado. Né? É daí que eu falo, né, que é muito legal o QA se interessar por programação. E eu não falo que você vai levantar um sistema do zero. Eu estou falando que você vai, às vezes, fazer uns for, uns if, uns else lá, e você consegue produzir um negócio desse que vai facilitar a tua vida. Né? Às vezes o pessoal fala, não, é muita coisa para fazer. Não, pode ser muito mais simples que você imagina. Né? Você não precisa levantar um sistema do zero para você programar isso aqui. Tá bom? Bem, e depois que a gente passa essa segurança para quem trabalha ali, né, para o pessoal que está produzindo resultado, acho que vem um grande passo, né, que para mim, e eu falo nessa sequência porque foi a sequência que a gente adotou lá. Isso eu estou falando de anos observando e mudando. Né? É olhar o problema que eu estou analisando, o produto que eu estou testando, com a lente do meu cliente. Né? Se você não põe no que você está fazendo o olhar do seu cliente, do seu usuário, tá? Trabalha numa empresa que tem um aplicativo. Se você não testar pensando como usuário daquele aplicativo, é muito difícil você encontrar insights, sugestões que realmente agreguem valor. Você está testando e-commerce, você começa a abrir probleminha de layout, beiradinha, botãozinho está desalinhado. É legal, mas não é importante. Eu quero ver se dá pau na hora que o cara compra com o Mastercard do Banco do Brasil. É isso que eu quero saber. Isso aqui é um trabalho ongoing, entendeu? É passar para as pessoas que elas têm que olhar porque elas fazem com o olhar de quem usa. E quando a gente faz isso, né, onde a gente chega? Né? Vou compartilhar um outro áudio com vocês. Bom, deixa eu aproveitar e te contar. Como eu te falei, o chefe da Bruna, semana passada, falou que estava muito satisfeito com os resultados. Eu acabei de conversar com ela. Ela falou que estava muito satisfeita com os resultados, que a gente com certeza vai trabalhar novamente. Eu perguntei para ela se tinha algum ponto que ela gostaria que eu passasse para a equipe que entregou, né? Que, por exemplo, tem algum ponto que você não entendeu, se a issue podia ser melhor reportada, se em algum momento você teve dificuldade. E, assim, cutuquei mesmo para ver se saía alguma coisa. E o que ela me respondeu foi bem legal, porque ela falou assim, olha, eu gostei bastante, as issues estavam com bastante detalhes, então foi bem legal ver que vocês colocaram horário, localidade, todos esses detalhes, porque isso ajudou muito na hora que a gente precisava reproduzir a issue. Muita coisa de dado, de formulário que vocês repassaram para a gente, também foi bem relevante. Muita coisa a gente não tinha se atentado e a gente corrigiu bastante coisa disso. Então achei bem legal esse feedback dela, porque ela falou que com certeza valeu a pena. E eles usaram, então é um excelente exemplo. Acho que você pode até repassar esse áudio aí para o pessoal que participou do projeto, porque os clientes ficaram bem satisfeitos. Esse tipo de coisa que a gente escuta, e é muito gostoso escutar, né? Mas simplesmente porque eu trabalhei, era um projeto para uma locadora de veículos, e o pessoal encontrou vários problemas que afetavam a jornada do usuário para poder alugar o veículo. Ela falou, nossa, como é que vocês pensaram nisso? Você está lá no projeto, né? Você entra no mundinho e aí você esquece de pensar, né, com esse detalhe. Você está abrindo bug, mas você não para e pensa. Né? Então, eu acho que isso aqui é essencial.
Tudo que você fizer, se você colocar o óculos, o tênis, a camisa, o que seja do cliente, para mim é receita de que as coisas vão dar certo. Você vai gerar, de fato, valor para o seu cliente. Né? E aí eu volto para a nossa figura, né? Lá atrás, onde eu falo de pressão. Né? Ou seja, tudo que eu estava falando para vocês, foi como a gente se preparou para lidar com esse tipo de situação. Tá? Situação em que tudo muda, há uma necessidade extrema de resultado, normalmente para ontem, nunca para amanhã. Aqui nesse caso foi para o dia seguinte, mas assim, a maioria dos casos é o cliente pressionando, e o cliente às vezes até pressiona de uma forma não positiva, né, que olha, eu só fecho se vocês fizerem desse jeito. Né? Então, assim, o que eu quero comentar, né, é que hoje eu posso dizer que a gente consegue trabalhar, o pessoal que atua nesse tipo de projeto, e quem teve passagem por esse tipo de projeto, o pessoal costuma falar comigo assim, Bruno, graças ao 1DT, né, eu vivi anos, né, de bagagem em 1, 2 anos. Ou seja, 4, 5 anos de experiência concentrados, né, em tão pouco tempo, por causa dessas mudanças contínuas, seja de projeto, seja de vamos chamar assim, mudanças de desafio, né? Porque no fundo é um grande desafio. Eu falo que pressão é ruim, mas aqui eu estou falando de desafio, né? Você conseguir trabalhar aqui, esse é o desafio, né? E é mais legal ainda conseguir preparar as pessoas para trabalhar justamente nesse pontinho amarelo, né? Bem, e para encerrar, eu vou repetir esse áudio para vocês. Bom, como você deve ter visto, a gente fechou uma primeira proposta e a menina vai começar amanhã. Eu perguntei já para ela se ela tem disponibilidade para conversar às 9. Ela falou que sim. Falou que eu posso ligar no celular dela às 9 da manhã. Passei os telefones para ela. Ela falou que não tem o número. Então, passei os telefones para ela, que provavelmente ligariam. Você acha que rola iniciar amanhã mesmo? E aí, o que vocês responderiam? Muito obrigado. Obrigado. A gente vai abrir um pouquinho, a gente tem um pouquinho de tempo ainda para abrir para algumas perguntas. Achei fantástico a forma como você expôs, né? Você abordou isso de uma forma muito analítica os problemas que você tem na sua empresa. Em vez de só colocar pressão, você vai lá e estuda uma forma de otimizar o seu processo, o seu sistema. Você mencionou que, por exemplo, uma das coisas que você falou agora é que interrupções atrapalhavam muito e que uma falta de qualidade na hora de redigir os textos também atrapalhava a qualidade. Você falou de formas gerais, mas você poderia entrar um pouco em detalhes em como que você mitigou esse problema? Por exemplo, da interrupção, você começou a usar Slack, interrupção, como que é? O pessoal que começa a trabalhar lá no 1DT, né, uma das coisas, eu até falei recentemente para uma pessoa que começou há muito pouco tempo na equipe, né, eu falei, quando você for trabalhar no seu projeto, já te dou uma dica. Fecha o seu e-mail, fecha o chatzinho ali do lado, o Hangouts, sabe? Desconecta, cara. Foca no problema que você tem para resolver. Então, o pessoal costuma fazer isso. A gente não fica falando com o cliente durante o dia, porque, a princípio, antes de eu começar o projeto, eu conversei para ele me dizer o que ele esperava que eu fizesse, né? Eu alinhei isso. Então, eu não tenho que ficar procurando o cliente com frequência para entender depois. Então, eu já elimino essa necessidade, né? Como é um projeto de um dia, vamos dizer, principalmente, o cliente ele não espera que eu vou ficar procurando ele, porque ele já cedeu os 30 minutos mais preciosos da vida dele, é assim que ele olha, para ele poder te explicar no dia anterior. Então, eu já elimino essa barreira. Para as pessoas falarem entre si, né, quando tenho equipe,
de equipe, assim, mais de uma pessoa atuando em projetos, porque hoje a gente já trabalha com projetos, às vezes, que é uma pessoa trabalhando. Uma pessoa abre sozinha, em um projeto de um dia, 40 bugs, e eu não preciso colocar 2, 3 pessoas, 4 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Então aí eu também elimino um pouco de necessidade de eu ficar falando com o meu colega do lado. Ele está com um problema, eu estou com outro, e vamos em frente. Outra coisa, né, que ajudou em produtividade, e isso é um negócio que a gente começou a aplicar esse ano. Eu tenho falado com as pessoas, porque eu não chego e falo, olha, você vai fazer desse jeito. Eu falo, tenta fazer assim, vê se melhora. Eu falo para o pessoal quebrar o dia de teste em pequenos sprints. Imagina que você pega o seu dia de 6 horas, de 7 horas que você vai trabalhar efetivamente e quebra em, olha, eu vou testar esse escopo na próxima hora. Você faz o teste nessa próxima hora, e testar é avaliar, encontrar os bugs e abrir. Terminou esse sprint, começa o próximo sprint, que é, sei lá, das 10 às 11. O que eu vou fazer das 10 às 11? Agora, o que eu vou fazer de 11 a meio-dia? Você fatia o problema. Né? É quebrar o problema em pedacinhos, e uma vez que você quebra em pedacinhos, você consegue, inclusive, ter a sensação que você está produzindo. Né? Isso também ajuda a ter mais foco. Legal, legal. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Eu queria entender como o cliente chega nesse ponto. Ou seja, se chamam vocês no desespero, é porque alguma coisa que deveria ter sido feita antes não foi feita. E eu queria entender qual que é o caso típico, quais são os casos mais típicos. O que eu imagino assim, fantasiando? Eu tenho um produto para lançar em pouco tempo e eu quero ter um diagnóstico para saber se eu posso lançar o produto ou não. Ou eu quero ter um diagnóstico para saber o que eu vou priorizar de correção nos próximos 15 dias. Eu imagino uma situação dessa. Eu imagino outra situação em que eu tenho um cliente com um aplicativo em produção e esse aplicativo está começando a ter um feedback ruim, ou eu estou percebendo que não tem o resultado do negócio que eu esperaria. Eu quero que alguém me diga o que tem de tão errado no meu aplicativo para eu, de novo, priorizar as correções de uma coisa que está em produção. Sim. Não sei, posso fantasiar vários cenários, mas eu queria que você me falasse quais são os casos mais comuns. Tá. Caso mais comum. A gente trabalha bastante para agências de publicidade. As grandes agências, né? As grandes agências, se tem alguém aqui que já teve, ou tem amigos, ou teve vivência em agências de publicidade, lá eles deixam tudo para a última hora, e é bem milagre em última hora mesmo, que a coisa acontece lá. E então o pessoal procura, falando assim, eu tenho 3 dias para eu testar esse produto inteiro, e eu só tenho esses 3 dias no meu cronograma. E aí ele olha para uma proposta em que tem dias, em que eu não negocio horas de trabalho, eu negocio dias de trabalho. A minha unidade é dia, certo? E ele vê que ele tem que usar 3 dias, está no cronograma dele, ele tem um orçamento, só que ele não tem equipe. As agências não têm equipe, certo? Às vezes tem uma equipe interna, mas é uma equipe interna que está atolada de outras coisas para fazer. Então, é muito comum procurarem no desespero, porque simplesmente chegou a hora de fazer e não tem quem faça. Tá? Eles procuram muito por isso. Casos que procuram também, que tem certa frequência. Lançamentos de grandes promoções, o pessoal fica morrendo de medo de dar pau. Tá? Então, eles procuram porque eu preciso de uma opinião, preciso de uma segunda opinião, o mais rápido possível, porque eu estou bem preocupado se esse negócio vai dar certo. Um outro caso comum, você até comentou, né? Que dá para pensar nas N situações, né? Mas eu estou me identificando com coisas que você foi falando. Um cliente procurou a gente e falou, a conversão do nada caiu. A conversão do meu site, né, que negocia um bem de consumo, a conversão caiu bastante no último mês. Eu não sei o que está acontecendo. Vocês podem fazer um teste de portabilidade olhando
nas dezenas de aparelhos que vocês têm para ver se você encontra qual que é o problema que tá rolando? Certo. Tem de tudo um pouco. É muito comum o pessoal olhar para a gente como uma espécie de um pronto-socorro. É igual o PS. É o PS dos testes, entendeu? O pessoal procura e fala, meu Deus, quem vai me salvar, né? Aí eles entram em contato com a gente, porque o tempo de resposta é muito rápido. Aquele áudio aconteceu, o projeto começou um dia depois, menos de 24 horas depois aquele projeto começou. Dependendo de como você negocia, demora dias. Para assinar um contrato de confidencialidade passou semanas. E aí? Passou semana, o produto já está no ar, já tem gente usando, já tem bug aparecendo em produção, não há tempo. Por isso que nem dá tempo de automatizar. Como é projeto tiro curto, para que eu vou automatizar tiro curto que eu vou fazer um negócio que daqui a 3 meses já saiu do ar, que é uma promoção, né? Por quê, né? Aí eu não consigo caminhar por aí. Perfeito. Pessoal, infelizmente ficamos sem tempo para novas perguntas, mas o Bruno vai estar por aqui, aí o pessoal pode perguntar para ele. Sem dúvida. Sem dúvida. Mais uma salva de palmas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente.